Olá, bom dia. E no quadro E aí, doutor, dessa semana, eu vou falar sobre um assunto que eu já queria ter falado há muito tempo. Por isso que eu trouxe a doutora Bárbara Reis, que é especialista em bruxismo, para falar um pouco sobre esse assunto. Não sei você, mas eu tenho um filho em casa que tem bruxismo, eu tenho bruxismo, e é um assunto que pode, de repente, ter alguém próximo de você também passando por isso. Doutora, bom dia. Obrigado por estar aqui falando com a gente no programa Perfil para falar desse assunto que realmente a gente não sabe ao certo de onde vem a causa provável do bruxismo. Se fala muito em causas de muita depressão ou até mesmo estresse. Mas como identificar o bruxismo, doutora? Bom dia. Bom dia, gente, tudo bom? Primeiro, você tem que observar a questão dos hábitos que você está tendo. O bruxismo ele é classificado pela Academia Americana de Dor Facial como o hábito de apertar, ranger ou cerrar os dentes, de dia ou à noite. Então, a autoobservação do que você está fazendo é muito importante para a gente chegar a algum diagnóstico, ao diagnóstico correto. Por exemplo, durante o dia eu estou muito tensa, eu estou muito estressada, eu estou apertando muito os dentes. Durante a noite, o meu marido ou meus pais estão reclamando que eu estou fazendo um barulho muito estranho, estou rangendo os dentes. Então, esses sinais já são manifestações de que tem alguma coisa errada, entendeu? E como você falou, o bruxismo, ele tem um quê de fatores que podem desencadear. Pode ser o estresse, pode ser uma noite mal dormida, pode ser vários hábitos que você vem acumulando ao longo da vida, entendeu? Na infância é um pouquinho mais complicado, porque nós temos dois parâmetros aí. Tem a criança que é mais hiperativa, que não está tendo gasto de energia, então quando ela vai dormir acaba concentrando toda essa atenção, então ela range os dentes. Tem também o fato da criança que ela já tem atividades demais, uma sobrecarga demais de atividades, ela se torna uma criança estressada, ela não dorme direito, e aí durante o dia ela desenvolve esse apertamento. Então a primeira etapa desse processo de diagnóstico é descobrir que tipo de bruxismo você tem. É um bruxismo cêntrico de apertamento? É um bruxismo excêntrico, que é o de ranger? É durante o dia? É durante a noite? Tudo isso é importante para a gente chegar a um diagnóstico correto. Claro. Agora, em se falando de criança, muitas vezes os pais passam o dia longe dos filhos e só estão com eles à noite, né? Como é que eu vou, como pai, e para quem está assistindo a gente, vai conseguir identificar e qual a necessidade, né, rapidamente dele identificar esse problema para não se tornar um caso mais severo? Porque aí ele tem que ver o comportamento da criança na escola, né, nas outras atividades extracurriculares que ele possa ter, mas quando é que eu começo a perceber que realmente eu tenho que levar meu filho num especialista? Então, eu pergunto normalmente aos pais que vêm aqui com uma criança sem saber direito o que está acontecendo, no processo que a gente chama de anamnese, é um questionamento. A criança por si só, às vezes, ela não sabe explicar o que está acontecendo. Então, eu pergunto para os pais, você percebeu se o seu filho reclamou de dor nos dentes, acordou, o dente estava estranho, estava meio mole, ou então, por exemplo, nessa troca do dente de leite para o dente permanente, quebrou algum, trincou, desgastou, rachou, entendeu? Todas essas manifestações que a criança pode reclamar para o pai quando gera dor, eu já pergunto para o pai, ela reclamou sobre isso? Aconteceu isso? Até porque até os 7 anos, aproximadamente, a escovação que a criança faz tem que ser supervisionada pelos pais ou por um adulto. Então, esse adulto responsável, eu pergunto, quando você foi escovar, você percebeu algum desgaste, alguma trinca mesmo, alguma fratura do dente? Ou então a criança acorda de manhã, nossa, eu tô com dor de cabeça, isso aqui, meu rosto está cansado, entendeu? Ela não entende o que está acontecendo, mas são sinais que ela vem demonstrando que o pai pode não perceber no momento, mas quando eu pergunto ao pai, realmente, tal dia ele reclamou, ou então tal dia eu percebi que quebrou aqui o dentinho da frente dele, começou a desgastar. Então essas manifestações a gente vai coletando durante esse processo da consulta para chegar a esse diagnóstico realmente. E assim, eu uso uma técnica, porque muitas vezes a criança ela não sabe como falar e o pai também não acompanha, como você falou, né? Sim. Então eu tenho um tipo de plaquinha que eu coloco, vou até te mostrar aqui, que ela é essa outra aqui, que ela é uma placa diagnóstico, que eu chamo. Ela é mais maleávelzinha, ela é fácil de adaptar, é como se fosse uma plaquinha de clareamento. Ela é uma plaquinha de silicone. De silicone. Essa eu faço para diagnóstico, principalmente com criança, que ela vai usar, por exemplo, vai usar para dormir. E aí, aonde ela desgastar, se furar a placa, se rasgar, eu vou ter certeza que ela tem o bruxismo. Que ali está acontecendo, entendeu? Bruxismo, aí vamos buscar, né, os fatores daquele bruxismo, por que ela está desencadeando. Essa ela é mais levinha, né? Isso, ela não é essa eu mais uso rígida. Somente para diagnóstico, não Criança, utilizado né? para tratamento. Isso.
Essa daqui eu costumo usar para o tratamento em si. Por exemplo, já está tendo um desgaste, já está tendo fratura e sobrecarga nos dentes. Então essa placa, ela protege esse desgaste, ela diminui esse impacto, ela é mais rígida, ela é de acrílico. Essa é de acrílico. Isso. E aí ela tem... Quem vai usar uma plaquinha dessa? Ela vai usar num horário específico ou dependendo do caso? Depende muito de paciente para paciente, porque nós temos aquele paciente crônico que é o dia inteiro apertando, à noite range, faz exercício físico, aperta mais ainda, porque quando você tem esse estresse de fazer força, sim, claro, acaba tensionando toda a musculatura da face. Então, dependendo de paciente para paciente, a indicação pode ser durante o dia, pode ser somente durante a noite, então varia um pouquinho de cada caso. Entendi. E também assim, outra questão que a gente tem que avaliar, que o bruxismo ele é multifatorial. Então, o tratamento não pode ser somente aqui com o dentista, entendeu? Muitas vezes eu busco o auxílio de um colega psicólogo para fazer um acompanhamento. Estou muito estressado, eu sofro de uma crise de ansiedade, eu tenho uma síndrome do pânico. Então, qualquer outro fator que eu vejo a mais que pode estar desencadeando esse bruxismo, eu procuro esse auxílio multifatorial com vários colegas para a gente fazer um tratamento multidisciplinar. Porque o bruxismo, ele tem vários fatores, não é só uma causa de estresse, não é só um hábito, uma noite mal dormida que vem desencadeando, uma rotina estressante. Então, muitas vezes é um psicossomático que veio ali ao longo de anos e você desenvolveu aquele hábito, porque o bruxismo ele é involuntário. A pessoa não percebe que está fazendo e quando percebe já é quando está tenso, quando a musculatura já está doendo, quando os dentes já estão doendo. Quando se fala de criança especificamente, tem gente que acha que criança não se estressa. E sim, hoje essa vida moderna, essa vida agitada, a criança acaba sendo atingida por isso também. Inclusive o bruxismo infantil, ele vem crescendo muito, de uma maneira alarmante, sabe? As crianças elas estão muito mais estressadas, estão sobrecarregadas, sabe? Ou ela é hiperativa demais, como eu falei, ou ela está sobrecarregada demais, muita cobrança, muita pressão, muitas atividades. Quando é uma criança extremamente agitada, que é hiperativa, a recomendação, de repente, como você mesmo disse, né, de acordo com essa junção, né, de vários especialistas pode ajudar. Mas seria ele ter que gastar essa energia, colocar uma criança para fazer uma atividade? Seria normalmente, quando eu percebo que o caso é esse, eu recomendo aos pais, olha, coloca para fazer uma atividade física, vamos gastar essa energia, que aí quando for dormir, ela vai estar cansada, então ela vai dormir uma noite de sono longa, entendeu? Um sono pesado. Por exemplo, se ela é muito hiperativa, aí ela já acorda tarde de manhã, vai para a escola só à tarde, aí à noite não faz nada, passa a noite inteira acordado. Então é um ritmo para a criança que é prejudicial. É até uma questão de saúde geral. Ou de repente quando a criança ela não tem tanta atividade física, ela não gasta energia, mas ela está sobrecarregada por uma rotina estressante. Isso, né? Aí eu recomendo, por exemplo, final de semana, vamos fazer uma coisa diferente, vamos interagir com a criança, levar para um lugar aberto, fazer um passeio, sabe? Não precisa ser nada demais, mas uma coisa que tire um pouco da rotina para mudar esse foco, isso, porque você precisa aliviar esse estresse infantil, entendeu? Para poder ser acompanhado, para poder também ser um ponto no tratamento. Qual o caso mais severo do bruxismo? Ele pode ocasionar o quê no grau mais severo? O bruxismo ele pode causar fratura dos elementos dentários, ele pode causar o desgaste múltiplo, tanto de dentes anteriores ou só posteriores, ou dos dois, de toda a arcada superior e inferior. É um desgaste tão severo que muitas vezes o dente diminui tanto que ou você trata canal de todos os dentes, às vezes não tem como recuperar, tem que realmente extrair o dente. E o que acontece? Essa perda de altura dos elementos dentários, ela prejudica diretamente na articulação, que é a articulação temporomandibular, que nos permite falar, mastigar, comer e interagir, né, de uma forma geral com a sociedade. TM, né? Atinge diretamente a TM. Isso, porque a oclusão, ela tem que ter uma estabilidade para a gente ter uma harmonia em toda a face, a gente ter uma estabilidade na articulação, a gente ter uma musculatura eficiente. Então, a partir do momento que você começa a perder essas estruturas dentárias, o desgaste ele pode ser gigantesco, sabe? E ao longo de um bruxismo que não foi tratado e vem de anos, várias décadas de desgaste de elemento dentário, a recuperação ela é bem complicada mesmo, sabe? É um tratamento de reabilitação dos elementos dentários, um acompanhamento desse bruxismo, porque muitas vezes, depois de tantos anos, você não consegue atingir uma cura ou estabilizar o bruxismo, você consegue controlar. Você trata ali a sintomatologia, você reabilita e é uma pessoa que já está com aquele processo há tanto tempo que você não consegue desenraizar, entendeu?
Então quer dizer que o bruxismo, num certo grau, ele é irreversível. Você não consegue... Porque é um hábito que a pessoa teve a vida inteira. Algumas pessoas conseguem naturalmente desfazer esse hábito. Por exemplo, durante anos eu apertei, desgastei horrores, mas hoje em dia eu já não sinto que eu aperto, eu não consigo. Mas o que ficou? As sequelas do bruxismo. Então você parou o hábito do bruxismo, mas você teve sequelas durante anos do ranger e do desgaste. Então você faz somente a reabilitação dos dentes e acompanha para ver se realmente está estabilizado aquele bruxismo. Agora tem pacientes que não, que você reabilita, que você acompanha e mesmo assim ele mantém o hábito. Porque como eu falei, é multifatorial. Então se você trata uma parte, mas uma outra fica aquém, ou você não consegue resolver, ou o próprio paciente não consegue desenvolver uma alternativa para melhorar, acaba que você não consegue resolver todo o problema, entendeu? Então, em algum momento ela vai manifestar novamente. Dependendo do caso, porque é muito pela avaliação do especialista, né? De que tipo de tratamento é o mais indicado para aquele paciente, né? Mas hoje se fala muito da toxina botulínica para o relaxamento desses músculos, dessa musculatura. Ela causa uma paralisia temporária dessa musculatura, então essa sobrecarga, esse estresse muscular acaba diminuindo. Entendeu? É uma forma de tratamento que normalmente a gente indica quando tem um apertamento muito severo, um bruxismo, um ranger muito severo, onde o paciente por si só já não consegue controlar, não consegue nem perceber e já é em casos mais extremos, entendeu? Então a gente indica esse controle da musculatura para tentar, como eu falei, é multifatorial, a gente tenta usar vários tratamentos para chegar em um ponto em que a gente consiga controlar, estabilizar, aliviar os sintomas dolorosos, que é o que mais incomoda no bruxismo, para realmente conseguir trabalhar esse paciente e melhorar o quadro de uma forma geral. Há pessoas que vivem sentindo dores, né, na têmpora e de cabeça o tempo todo, e isso pode ser um sinal já do bruxismo também, né? Porque tem pessoas que vivem tomando medicamentos analgésicos para dores, quando que na verdade já é um sinal de que tem alguma coisa ali, né? Essa é a importância de procurar um profissional, um cirurgião dentista que entenda para poder fazer esse diagnóstico correto, porque muitas vezes o bruxismo, esse estresse muscular, ele é confundido com cefaleia, confundido com essa dor de cabeça crônica. Então tem alguns sinais e algumas diferenças que a gente consegue, através dessa anamnese, através desse questionário e a avaliação do paciente que fazemos, diferenciar, distinguir o que é uma coisa da outra. Claro. E, por exemplo, se eu observo que é um paciente que tem um bruxismo e tem uma cefaleia crônica, eu posso buscar a ajuda de um neurologista para a gente fazer um tratamento em conjunto, entendeu? Então, como eu estou te falando, depende muito de paciente para paciente, porque alguns apresentam algumas especificidades que outros não apresentam. E aí eu vou buscar um tratamento que vai resolver para cada um de uma forma diferente, porque cada um é diferente, cada um tem um bruxismo que pode ser desencadeado por um fator diferente. E doutora, o objetivo aí é conseguir somar o máximo para melhorar o quadro do paciente. O que você poderia falar para quem está assistindo a gente agora em casa, né? E para quem está vendo, o que ele deve fazer nesses sinais? Quando ele perceber esses sinais, tanto no filho ou nele mesmo, qual o primeiro passo a se fazer? Então, o primeiro passo é procurar um cirurgião dentista, né? Para iniciar um tratamento de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade da criança. E o principal que eu gosto de sugerir aos meus pacientes no estágio inicial, um bruxismo que ainda dá para ser controlado, você percebeu que está apertando, está muito tenso, você mesmo tenta relaxar, respira, dá uma acalmada, entendeu? À noite é mais complicado, porque você está dormindo, você não está vendo. Então, o marido, o pai que dorme do lado, dá uma mexidinha só para desprogramar, sabe? Aquele momento que você está muito tenso. E aí você conseguir continuar o seu sono. São coisas pequenas que a gente consegue ir trabalhando, que fazem a diferença. Né? Mas o principal mesmo é procurar um cirurgião dentista para que você faça o tratamento de acordo com a sua necessidade. Doutora, olha, eu queria agradecer porque realmente é esclarecedor. Eu espero que você venha mais vezes aqui no programa, porque é um assunto que várias pessoas podem estar passando e realmente não tem essa informação. E o quadro E aí, doutor, é exatamente para isso, para que a gente possa levar essas informações a você que está em casa assistindo a gente, ver o quanto que é importante realmente procurar a qualquer sinal de diferença que o seu corpo, que o corpo dá esses sinais, né? É você procurar um especialista. Olha, eu volto semana que vem com muito mais. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Por ter esclarecido tantas coisas. Eu mesmo fiquei com muitas
dúvidas antes de vir aqui, agora realmente já consigo ver com mais clareza alguma coisa. Muito obrigado. É um prazer conhecer você, né? A gente está se conhecendo agora. E você que está em casa já sabe, né? Aqui você tem sempre informação diretamente do quadro E aí, doutor? A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.